Tudo bem com vocês? Um diazinho chuvoso, que não era para ser chuvoso, não estamos na época da chuva, mas toda chuva é bem-vinda se ela não traz estragos e se ela não prejudica a vida de ninguém. E se isso acontecer, precisamos rever as nossas condutas com relação à natureza. Mas o mais importante agora, é que a gente conseguiu chegar aqui, talvez muitos irmãos vão chegar atrasados, não tem problema, a gente sabe que é algo atípico, essa chuva nesta época. Então, vamos aproveitar, chuva é bênção, chuva representa vida, chuva representa a água que vai correr nos rios, que vai nos alimentar, que vai nos abastecer. Então, vamos aproveitar essas bênçãos divinas, certo? E vamos aproveitar, inclusive, esse barulhinho da chuva, vamos aproveitar que a gente se acalma nesse momento, para que a gente possa fazer a abertura pedindo apoio aqui para os nossos amigos espirituais, os nossos mentores. Vamos nesse instante, então, fechar os nossos olhos, entrar em sintonia com os nossos irmãos da espiritualidade, com aqueles mentores que estão aqui agora, nos protegendo, nos intuindo, que estão aqui agora radiando para todos nós essa luz que possa entrar nos nossos corações, essa luz que possa aquecer as nossas almas e essa luz que pode nos transformar, nos mostrando os caminhos que devemos tomar através dos ensinamentos do Mestre Jesus. Que possamos então, nessa sintonia, levar toda essa vibração e essa energia que agora se forma, quando várias pessoas se reúnem, quando os corações se unem em nome de Jesus, essa energia que daqui emana, que os amigos da espiritualidade usem dessa energia, dessa força, levando esse plasma a todos aqueles que necessitam, que os nossos corações e nossas mentes ajudem também o trabalho da espiritualidade, levando essa mensagem de amor através dessa centelha divina, essa fagulha de amor do Mestre amado Jesus para todos os corações que precisam. Que esse plasma se expanda para aqueles que estão nos hospitais se convalescendo, para todos aqueles que já adoentados em suas casas aguardam o carinho, o conforto e o cuidado, para aqueles que não os têm, que eles possam sentir a energia do plano espiritual, se não têm o conforto material. Aqueles que padecem, pagando as suas dívidas aqui no plano espiritual, pelos erros cometidos, que possam também ser tocados pela espiritualidade. Por aqueles que vivem em situação de rua, em vulnerabilidade, que também possam receber essa fagulha divina de amor, para que seus corações possam sentir um pouco mais de esperança em nossas casas, em nossos trabalhos, que essas bênçãos se estendam a todos esses lugares. E Mestre amado Jesus, voltando agora aqui ao nosso centro, ao nosso auditório, rogamos que possamos entender sua mensagem e sermos agentes transformadores de sua doutrina. Se conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Quantas pessoas precisam aí desse nosso apoio? Eu falo da energia, porque é verdade. Zelote, briga comigo, não. É ruim ficar ali em cima, a gente fica longe demais das pessoas. A gente precisa transformar a nossa doutrina também em algo próximo, que a gente perceba que o ser humano precisa cada vez mais dessa proximidade. Essa proximidade que nos torna humanos, que nos afasta às vezes aqui, desse mundo só eletrônico, para que a gente possa perceber o outro, sentir o outro, entender o outro, E essas nossas conversas aqui permitem isso, Estamos aqui para isso, para abrir o nosso coração, para aliviar a nossa alma. Conversar entre nós aqui não é nenhuma vergonha, pelo contrário, é uma oportunidade muito grande de sairmos daqui mais leves e levarmos essa leveza para onde formos. Então vamos falar um pouquinho sobre essa mudança e sobre esse espiritismo que o Mestre Jesus nos chama, esse espiritismo que pode ser transformador. Por isso eu vou descer para cá para a gente conversar um pouquinho, trocar algumas ideias.
E já puxando, né, a brasa para o meu lado, para o lado do meu trabalho, se hoje, por exemplo, nós aqui, cada um de nós, pudéssemos, né, escrever uma manchete de jornal de acordo com a nossa vontade, com o nosso desejo, né, o que o nosso coração gostaria que estivesse estampado nas manchetes dos jornais. Uma manchete, vamos lá, um de cada vez. Tem muito desencarnado aqui, vamos pedir para eles não se manifestarem agora, eu acho que a gente não vai gostar. Então, encarnados, se manifestem, vamos lá. Qual seria uma manchete bonita de jornal agora? Nesse momento que a gente vive, vamos lá. Oi? A união das famílias. Uma outra manchete de jornal. Que? Então, manchete estampada, a gente pode assim, a guerra cessou. Aí eu posso até ajudar colocando no plural. As guerras cessaram, porque tem 36 acontecendo no mundo nesse momento. A gente fala muito da guerra da Ucrânia, fala da guerra da Palestina, mas tem mais 36, principalmente no Oriente Médio e no continente africano e também no continente da América Central, aqui bem pertinho da gente. Então são 36. Vamos lá, qual uma outra manchete? Fala uma outra manchete. Descoberta a cura do câncer. Quantas famílias padecem pelas dores e pelas dores durante a doença e não é? Depois que as pessoas são acometidas e outras que não conseguem cura, trazem tantas dores para as famílias. Então, união, fim das guerras, cura do câncer. Qual outra manchete que a gente gostaria de estampar ou de ver estampada? Vamos lá. De acordo com pesquisas, o índice de mulheres atacadas pelos maridos, a violência doméstica, caiu em 90%. Aumentou, na verdade, né? Não caiu, né? Diminuiu. Você queria que a manchete fosse que diminui 90. Vamos diminuir para 100, né? Porque é um absurdo a gente ver isso acontecendo ainda. Então a manchete seria: a violência doméstica reduz 90%, né? E a gente quer que chegue a 100. Mais alguma manchete que a gente gostaria de ver estampado? Vamos lá, chegar aqui, bora, fala aí. Qual que é a manchete de jornal que você queria? A dengue em Goiás está controlada. Acabou a dengue, né? Ainda mais que é uma doença que poderia nem existir. Mais alguma manchete que alguém acha que seria legal falar? Vamos lá. O trabalho de caridade cresce a cada dia. Aumenta o trabalho da caridade. Quer falar? Deixa eu ir lá nela lá falar. Eu falei que a gente tem que se entrosar aqui, né? Vamos sair um pouquinho desse lugar comum de ficar ali em cima. A gente é tão longe, vocês não fazem ideia do tanto que a gente fica longe de vocês como estão lá. Vamos lá. Acabou a fome, né? A gente acha que não, né? Porque talvez o nosso mundo não consiga enxergar, mas a fome ainda mata muito, né? Nós temos ainda 70 milhões de pessoas vivendo no que a gente chama de vulnerabilidade alimentar, né? Que é aquele pessoal que come uma refeição e não sabe quando e como terá a próxima. 70 é muita gente, né? Não necessariamente passando fome. Diga lá. Universidades públicas, né? Aumenta o número de universidades públicas. São manchetes que a gente gostaria de ver o mundo transformado com elas. E elas seriam tão importantes para a gente, que elas pudessem ser reais. Só que, de repente, nesse momento, a realidade delas talvez não aconteça. Mas vamos lá. E o que eu teria a ver com isso? Quando eu começo a criar essas ideias, e elas são lindas e maravilhosas, eu começo talvez a me distanciar delas, por não conseguir ser agente transformador delas. É até uma forma de eu ficar um pouco, digamos, tirando a minha responsabilidade, porque eu não posso acabar com as guerras no mundo. É meu sonho, mas eu não posso. E aí, de repente, eu fico daqui torcendo. Eu não posso acabar com a fome no mundo, no Brasil, né? Aí eu fico torcendo para que isso aconteça, né? Eu não posso criar a cura para o câncer. Aí eu fico torcendo para que isso aconteça. Eu não posso acabar com a violência, mas eu fico torcendo para que isso aconteça. Só que a doutrina pede mais da gente. Ela pede muito mais da gente.
O Espiritismo pede ação, pede envolvimento. Então eu preciso trazer para mim e para a minha realidade. Eu preciso trazer para dentro do meu universo essa minha atitude transformadora, para que eu não me acomode e fique apenas torcendo e eu passe a estar fazendo a transformação. Eu não consigo acabar com a guerra no mundo, mas eu posso acabar com a inimizade na minha família. Eu posso ser um agente transformador da paz na minha família, acabando com as fofocas, com a conversa atravessada, pedindo desculpa, ensinando na minha família que o perdão é mais importante, que a família é a escola das almas, que as crianças que fazem parte dessa família virem crianças que entendam que o amor constrói, que aquela família foi alicerçada com palavras do bem e encontros agradáveis e encontros fraternais. Eu estou construindo a paz no mundo porque eu estou plantando a sementinha. Aí não é longe de mim, não está longe, está perto, está do meu lado, está da minha casa, está do lado na sala, está no quarto, está no meu vizinho, está do meu lado, está pertinho. Aí eu não preciso torcer, eu posso fazer. Eu talvez não tenha a cura para o câncer, não consiga fazer a cura do câncer, mas sei que se eu quero a cura, porque eu sei que a dor dessa doença é muito forte. Se eu sou um reconforto para aqueles que têm a doença, eu já faço com que eles entendam a doença de uma outra forma e talvez nem sintam a dor, porque o meu reconforto, o meu acolhimento, o meu cuidado para com quem tem o câncer, faça com que eles nem percebam que tem a doença. E a minha crença e a minha fé de uma vida futura, de uma vida no plano espiritual, faça com que a perda seja menos dolorosa. Então a minha manchete pode ser família em paz. A minha manchete pode ser acolhendo e amando quem está doente. E a gente pode pôr um cuidando ali, puxar um tracinho assim, cuidando. Porque aí a doença, que eu não tenho a cura, eu passo a curar de uma outra forma. Aí eu não preciso torcer, eu posso fazer. Eu não posso acabar com a violência no mundo, e aí eu preciso torcer para que a violência contra a mulher, ela vá acabar. Eu posso fazer, ensinando dentro da minha residência, ensinando para aqueles que estão próximos, principalmente que a violência contra a mulher acontece ainda muito, pela questão do machismo, pelo preconceito, por essas situações, que isso não existe. Então eu vou mudando ali na minha família, na minha casa, com aqueles que eu convivo, mostrando que não existe motivo nenhum que esse egoísmo, que esse ciúme que levam à violência, não levam a nada. Então, que a manchete seja plantando a semente para um amanhã sem violência. Porque aí essa semente eu posso plantar. Eu não posso acabar com toda a violência doméstica, mas eu posso plantar essa semente. Está vendo a diferença? O que a gente precisa trazer para a gente? Eu preciso ir próximo, do meu lado, cavucar do meu lado, para achar onde que eu posso ter atitude transformadora. Não adianta só torcer. A doutrina pede mais da gente. Ela pede muito mais do que só a torcida. Eu não posso fazer 70 milhões de pratos de comida, todos os dias 140, para almoço e janta. Mas uma família que eu consiga tirar da vulnerabilidade alimentar, como eu estou fazendo bem. Aí eu falo e troco a minha manchete. Acabou a fome de quem está ao meu lado. Essa eu posso fazer. Essa eu posso escrever. Da família eu posso escrever. Do acolher o doente eu posso escrever. De plantar a semente do amor eu posso escrever essa manchete. E ser o autor desta história. Esse é o espiritismo em ação que a gente precisa. Esse é o espiritismo transformador que a gente precisa. Porque a doutrina, ela nos fala dessa mudança de mundos que a gente vai passando. E o mundo de regeneração se aproxima. Talvez nós aqui não vamos pegar, a próxima geração não. A gente fala que não está tão perto, mas está, tratando-se de eras, 100 anos é muito pouco. Mas está chegando, está se aproximando. O que
a espiritualidade e o que os nossos trabalhadores do plano espiritual esperam que a gente faça? Que a gente vá construindo, né, pavimentando o caminho que leve a ela. E esse pavimento, ela se dá com atitude. Ou alguém consiga imaginar que a gente consegue evoluir, que a gente consegue melhorar, subir a nossa escadinha evolutiva sem pôr a mão na massa? A mão na massa transforma e transforma muito a gente. Por isso que eu falo, vamos escrever as nossas manchetes, vamos escrever as nossas notícias. É isso que a espiritualidade pede da gente. E aí a espiritualidade também nos respondeu e nos ajudou a responder, né, aquela pergunta, o que é ser espírita? O próprio Kardec fez isso e falou sobre isso. Então, a doutrina era uma doutrina de transformação. Para Kardec, está lá nos livros de criação da doutrina, o Espiritismo visava superar 2 impasses da modernidade. A religião, aquela que caía no fatalismo, na ideia de que as coisas acontecem porque Deus quis assim, sem buscar as explicações lógicas e racionais. Então, ele foi intuído pela espiritualidade para que criasse essa religião, que não fosse a religião do fatalismo, né? Tem que ser assim, né? Então vai ser, né? E que a ciência acabasse também com a ideia da ciência apenas utilitarista, que não percebia os valores mais profundos da humanidade. E assim a gente cria uma fé raciocinada, que é a doutrina que explica por que é assim. Ah, meu Deus do céu, não, por que eu estou passando por isso? Ah, lembrei. Então, estou passando pouco até, né? Porque aí você raciocina, aí você vai descobrir. Aí você fala, é verdade, estou passando por isso até pouco, inclusive. Aliás, é até pouco. Então, não é do fatalismo, é a religiosidade lógica, né? É o nosso resgate, é a nossa prova, é a nossa expiação. E aí você passa a entender melhor. Se você entende, você consegue passar por isso de uma maneira muito mais digamos, tranquila, respeitosa, menos sofrida. Então, Kardec falava que a doutrina vinha trazer isso, vinha mostrar essa diferença para a gente, né? Ele queria que não fosse a doutrina do fatalismo. Então, a doutrina espírita vem nos mostrando isso, que nós estamos aqui para resgatarmos as nossas dívidas, principalmente com aqueles que estão ao nosso lado. Por isso, temos que ser agentes transformadores. E falava da ciência. Como a ciência evolui, né? Como a ciência evolui, como a ciência, né, vai caminhando a passos, né, cada vez maiores do que a evolução científica, é muito maior do que a nossa evolução moral. Só que essa mesma ciência que cria remédios que um dia podem trazer a cura do câncer, por exemplo, é a mesma ciência que acaba ali criando as mais poderosas armas de guerra, né? Aquela mesma criação do homem que aproximaria os seres, que, por exemplo, um do outro, que é a internet, as nossas chamadas de vídeo, acaba sendo a mesma que destrói, que afasta, porque nós não sabemos usar, nós fazemos um mau uso daquilo que foi colocado. Então, Kardec falava justamente isso, por isso a doutrina tem esse tripé, né? Ciência, religião e filosofia. A doutrina espírita é baseada nisso, não é uma religião apenas, é uma religião, uma ciência e uma filosofia, por isso ela se torna uma doutrina. A filosofia é a nossa capacidade de transformarmos com aquilo que a gente aprendeu. Caso contrário, a gente vem, louva, ora, vai embora e pronto, cumprimos o nosso papel com Deus. Nessa 1 hora, 40 minutos que ficamos dentro do templo. E queremos que Deus nos acuda 24 horas por dia. Né? Assim, super legal. Né? Matemática super legal. Você me acolhe 24 horas, me protege 24 horas por dia. Uma vez por semana eu vou te louvar, tá? Não era isso, né? Não é isso. A doutrina veio trazer justamente essa diferença. Mostrar justamente que não era isso. Era ação, era mudança, era importante. E a gente sempre coloca, a fé sem obras é morta. É morta, perdão, é morta porque ela não consegue, a gente não consegue enxergar tudo isso se eu não fizer. Aí eu vou ficar torcendo,
eu vou ficar orando, eu vou ficar sempre mentalizando, vibrando positivamente. E o fazendo? Que quando eu faço, aí eu passo a ver a fé de uma outra forma, sabe? Então, aquela dor que hoje me angustia, talvez dessa fome no mundo, passa a ser a minha atitude. E eu vou ficar acreditando mais nos homens quando eu conseguir entregar uma cesta e falar, a gente conseguiu fazer uma cesta e está entregando para alguém. Aí a minha confiança aumenta em mim, aumenta em quem me ajudou. Né? Aí eu vou tendo fé no outro, fé no próximo. E eu paro só de desconfiar, de torcer, de acreditar. Né? Quando eu levo isso para minha família, quando eu planto essa semente do amor. Então, essa fé, quando ela tem obras, ela transforma a gente completamente. Porque cada um que a gente vê perto da gente mudando, transformando, ficando melhor, a gente fica junto. É por isso que é Espiritismo em ação. Né? E está lá, a doutrina nos coloca. O Espiritismo deve ser a ponte que nos leva à prática dos ensinamentos cristãos. Tanta mensagem bonita que a gente vê aqui, tantas canções, tantas falas, tantas ações sociais, elas têm que ser isso, ser essa ponte que nos leva à prática do que Cristo ensinou. Até porque eu sempre falo, né? Ninguém viu Cristo pregando em nenhuma igreja. Gente, ela além de fazer a manchete, ela lê pensamentos. Eu estava aqui falando, que horas eu vou buscar água? Você falei que eu não posso ir lá em cima. Deus te pague, obrigado. É muito bom. Aliás, falando nisso, né? Um dia desses eu estava no centro, terminou a reunião, o coordenador do centro pediu que as pessoas... Olha, a gente está fazendo um trabalho no centro, com as pessoas que vivem em situação de rua. Quem pode me doar uma garrafa d'água? Uma garrafa d'água? A gente não pede cesta básica, você está pedindo uma garrafa d'água, a gente não pede uma marmita, né? Essas pessoas não têm água para beber, não. Aí ele começou a falar, eu olhei para ele assim, não tem água para beber. Porque todo mundo às vezes até leva uma comida, leva um lanche, mas eles bebem água que está rolando na rua. E a gente precisa levar água, eles não têm onde beber. É por isso que eu estou pedindo. Aí que você para para pensar. Quando você vai ver a dor do outro, o outro não tem um copo d'água. Não tem um copo d'água. Nesse calor, nesse tempo seco, eles não têm um copo d'água. Aí você vai fazer aquilo, aí você, meu Deus, quando a obra me mostra, e eu falo que eu preciso de um copo d'água. Olha que diferença. O valor que você passa a dar na água que você bebe, quando você vai descobrir que as pessoas não têm, você precisa pedir doação de uma garrafinha d'água. Né? E o mais bonito é poder sair do centro com um carro cheio de garrafa d'água. Né? Esse é o mais bonito ainda. Mas vamos lá, vamos voltar aqui, porque a gente vai fugindo muito, né? Toda hora uma coisa para falar. Mas enfim. Então, essas são algumas das motivações. A outra, nos motivar a ação como forma de crescimento e dos valores do homem de bem. Está lá. Vocês devem ter visto já, né? O homem de bem está lá no Evangelho. Vamos olhar quais são as características, né, do homem de bem. É um dos ensinamentos maiores que a doutrina nos traz. Buscar os exemplos positivos e entusiasmantes também é uma dessas práticas que essa fé nos traz quando ela está em obras. E nos despertar a vontade e determinação a serviço do bem comum. Ou seja, né, amar o próximo como a si mesmo. Então, essa é a nossa capacidade de enxergar. Quando eu falei, por exemplo, da água e de ver outras ações, aí você começa a ver e você vai participando e você vai entrando naquilo e vai descobrindo que você pode mudar. Pode mudar quem está ali perto, pode levar alguém, pode fazer essa transformação. Longe das manchetes que a gente gostaria que estivessem estampadas, mas a gente pode escrever as manchetes no nosso jornal da vida, no jornal da nossa vida. A gente pode mudar o rumo do jornal da nossa vida. Talvez eu não consiga mudar o rumo da guerra entre Israel e Palestina, mas eu consigo mudar, né, o comportamento dos meus vizinhos, da minha vizinhança, com histórias, com exemplos, com momentos importantes, chamando-os à participação disso tudo, mostrando a necessidade de estar junto. É muito bom olhar exemplos e nos entusiasmar com os exemplos. Faço parte de um grupo que estava falando para o Zelote, que é toda segunda-feira que a gente se encontra, é segunda-feira de dia, porque as mulheres que participam, a maioria também
em alguma vulnerabilidade, são catadores de recicláveis, diaristas, né? Apenas donas de casa, mas que quando dá 5, 6 horas tem que pegar o filho, não pode sair de casa. Muitas vezes os maridos nem deixam ir no centro, né? Espírita de forma nenhuma à noite, não, à noite você vai ficar aqui para arrumar a casa e cozinhar para mim, né? Normalmente elas escutam isso. Mas enfim, aí a senhorinha que criou o centro, ela é senhorinha, deve ter quase 80 anos, desse tamanhozinho. E ela adora ver essas pessoas por lá. Ama. Aí ela vai para a cozinha, porque ela é tipo uma chácara, e o que ela tem? A erva que ela tem, que é hortelã, cidreira, baba-de-mão, alfavaca, o que for. Ela pega, ela faz chá, ela faz suco daquilo. Eu nunca nem tinha tomado suco de erva cidreira, é uma delícia. Aí ela vai para a cozinha, ela vai fazer aquilo, e assar pão de queijo. E assar pão de queijo e bater um bolo. Nós somos uns 45, 50 em média, na reunião de segunda-feira. Aí termina às 5 horas da tarde, né? A parte da nossa atividade. Tá a mesinha lá montadinha, para todo mundo tomar o suquinho que ela fez. Aí você fala, gente, todo mundo vai para casa se sentindo cuidado. Ela não precisava nem estar ali. Ela vai lá fazer um suco para que tanto de gente. Coar, fazer chá, né? Vai fazer o chazinho, porque o chazinho tem que ter, né? Vó tem casa de vó, tem que ter chá. E o café, e o pão de queijo, e o bolinho. E todo mundo vai para casa, e ai da gente se sair de lá sem comer o pãozinho de queijo que ela assou, um pedacinho do bolo. Ah, ela fica triste, porque é a forma dela acolher, dela cuidar. E aí a gente que trabalha na casa, que faz outras atividades, fala, quem somos nós para reclamar de alguma coisa ou não fazer? Porque dentro das possibilidades dela, ela está lá fazendo o que? Né? E como a porta é aberta, de volta e meia aparece alguma... E é importante, e é legal até que aconteça, de volta e meia nós temos alguns alcoolistas que entram, que já frequentavam, ou voltam para casa, e entram na palestra e acompanham. Tem sido uma experiência muito importante para a gente, também no acolhimento a eles, porque no primeiro momento, todo mundo assim, mas como assim? Né? Alcoolista, estou falando aqui, mas na cabeça das pessoas, aquele bêbado vai ficar assistindo a palestra? Vai sim, porque ele não é aquele bêbado, ele é uma pessoa que precisa mais ainda da gente, precisa ainda mais da nossa ajuda. E termina toda a reunião, ela leva ele para a salinha de passe e ainda vai dar um passe nele. O passe dela é maravilhoso. E vai dar um passe nele. Então, sabe essas transformações que a gente pode fazer a qualquer momento. Eu contei essa história porque eu falei de exemplos aqui, mas existem tantos outros belos, grandiosos exemplos pelos lugares que a gente vai passando. E mais do que isso, nós também podemos ser os exemplos para essas pessoas. Fazendo o nosso trabalho, convidando as pessoas para irem lá, isso é espiritismo em ação. Entendem a diferença do jornal da nossa vida? Bom, acaba que eu saí todinho do que estava planejado aqui, mas vamos lá. E a doutrina vai nos colocando sobre isso, né, sobre se despertar, e que o espiritismo traz essa filosofia, nos fala da lei da causa e efeito, né? Que a gente faz e a gente vai colher, sim. E fala do livre-arbítrio, que para muitos pode ser uma resposta ao não fazer. Não, tem o livre-arbítrio, pode não fazer. Mas eu tenho o meu livre-arbítrio dentro do meu conhecimento, dentro disso tudo que a gente está falando aqui, dentro da gratidão que nós temos que ter com a vida, porque nós podemos estar aqui, nós estamos aqui em oração, estamos aqui aprendendo, conseguimos vir aqui, muitos talvez dirigindo seus próprios veículos. Isso é gratidão. Então essa nossa gratidão nos leva a ter cada vez mais um livre-arbítrio de belas atitudes, de belos pensamentos, de belas ações e de belas transformações, né? Falamos ainda desse progresso espiritual contínuo que tem que ser nosso, que está nessa página aí da transformação para esse mundo de regeneração que a gente tanto almeja. Caridade, amor ao próximo, enfim. É preciso que a gente entenda tudo isso. Aí, em julho de 1948, né, lá em Pedro Leopoldo, um dos amigos do Chico conversava com ele sobre os trabalhos e os trabalhadores
e o aperfeiçoamento da alma. Conversando naquele lugar, muito tranquilo, muito simples, né? Chico, então, recebe uma mensagem de um espírito chamado José Grosso, e ele vendo todo mundo ali falando sobre trabalho, José Grosso vai e manda a seguinte mensagem: receita para melhorar: 10 gramas de juízo na cabeça, serenidade na mente, equilíbrio nos raciocínios, elevação nos sentimentos, pureza nos olhos, vigilância nos ouvidos, lubrificante na cerviz, interruptor na língua, amor no coração, serviço útil e incessante nos braços, simplicidade no estômago, boa direção nos pés, uso diário em temperatura de boa vontade. Disse tudo, né? Disse tudo, Zé Grosso, na simplicidade dele, que é o que a gente precisa. Então, é assim que a gente transforma, é assim que a gente muda, quando a gente vai escrevendo essa nova história e não esperando que outros escrevam. Espiritismo é ação para a vida, por isso. Um dos poemas de Cora Coralina, ela dizia: o amor se aprende. O amor se aprende. E a gente só aprende quando a gente estuda e quando a gente faz. E o outro só vai aprender quando a gente ensina. Porque nós estamos aqui e a espiritualidade está ensinando tanta coisa boa para a gente. A gente sai daqui agora com a alma mais tranquila. A gente sai daqui agora recebendo um passe, tomando a nossa água fluidificada, né? A gente sai daqui com aquele compromisso, talvez aquela certeza de que tivemos um compromisso com Jesus. É muito bom. E isso é uma dádiva. E as gratidões que a gente tem ao longo da vida, com tudo que nós conquistamos, com tudo que nós temos e com tudo que nós aprendemos, essa gratidão nos aproxima de Deus. Mas essa aproximação, ela se dá com ação. Por isso, a gente falou aqui hoje de Espiritismo, ação para a vida. Eu queria aproveitar, então, que a gente está lembrando disso tudo. E a gente está imaginando aqui agora a nossa gratidão. Quando eu falava, né, de tudo que nós aprendemos, conquistamos e temos, tenho certeza que na mente de cada um está passando aqui as suas conquistas, a sua família, né, os seus amigos, seus filhos, seus esposos, maridos, pais, mães, a capacidade de abraçar e ser abraçado, a gratidão por termos saúde, aqui estarmos, por podermos caminhar, enxergar e ouvir. Então, tudo isso aqui agora passa na nossa mente, né? De tantas coisas que nós temos diante de tantas outros que não os têm. Então é assim agora, aqui, nessa gratidão, imaginando tudo isso, que a gente vai encerrando essa parte com a nossa oração, chamando aos médiuns da casa que pudessem também se posicionar para que a gente possa receber o passe. Que a gente possa abrir sempre os nossos corações e as nossas mentes nesse momento para receber esse passe. Vamos nos posicionar da melhor maneira possível, o mais tranquila possível. A chuva, uma hora forte, agora ela é fraquinha. Ela cai tranquila. E é essa tranquilidade que vai nesse instante tomando conta de todos nós. Fechemos os nossos olhos. E nesse instante, vamos recebendo essas bênçãos que caem em forma de gotículas, que vão entrando em nossa alma, passando em cada parte do nosso corpo nesse instante. Essas gotículas vão caminhando pelos nossos braços prontos para trabalhar e servir, enchendo de energia até a ponta de cada dedo. Essas gotículas de energia que vão invadindo todos os nossos órgãos, trazendo saúde, trazendo disposição para a lida diária, para o trabalho do bem. Nossas pernas que agora também vão sendo contempladas, para que possamos caminhar na trilha do Mestre Jesus.
Ah, como é bom receber essa energia em forma desse passe tão mágico, tão envolvente, tão acolhedor, tão energético. E essa gotícula que agora invade o nosso coração, tirando dele as amarguras, os rancores, as angústias, as teimosias, as raivas, e substituindo por compaixão, perdão, paz, tranquilidade e muito amor. Amor que vai subindo até a nossa cabeça e deixando também nesse momento o nosso cérebro cheio dessa energia, para que possamos sempre pensar no bem e no amor. Mestre amado Jesus, mentores espirituais que aqui nos acompanham, que possamos sair daqui melhor do que entramos, que possamos entender cada passo nessa jornada terrena, que esteja sempre ao nosso lado, nos orientando, nos guiando, nos mostrando o melhor caminho, para que possamos, através das nossas atitudes do bem e do amor, agradecer por cada um desses ensinamentos. Mestre amado Jesus, muito obrigado. Se conosco hoje, agora e sempre, e que essa paz que reina neste momento seja levada aos nossos lares e assim possamos transmitir a cada um daqueles que estão ao nosso lado.